Aldeia Endels, capítulo 119, sétimo ano, volta às aulas. Por um momento horrível, assim que acordou, Remo se esqueceu de onde estava. Ele inspirou o ar abafado e leve cheiro de jornal podre, odor corporal e urina. Olhou para o chão duro que havia piorado suas várias dores durante a noite. Então abriu os olhos e viu Grant, deitado no colchão em sua frente e o olhando. Ele parecia um pouco melhor. Bom dia, Grant murmurou. bom dia. Remus respondeu, movendo-se contra Sirius, que ainda estava profundamente adormecido, sua cabeça encostada na parede. Se afastou com cuidado e sussurrou para Grant. Não se preocupe, ele dorme como um morto. Vou acordá-lo daqui a pouco. Não consigo me lembrar de muita coisa. Grant sussurrou, deitado de lado, a cabeça apoiada em um travesseiro que parecia sujo e manchado. Desculpa se fui um idiota. Acho que estou sendo um idiota esses dias. Você não foi. Remus balançou a cabeça. Só um pouco triste, talvez. Grant parecia chocado, então Lupin se mexeu para se levantar. Banheiro? Ele perguntou. Andar de baixo. Vou te mostrar. Grant se levantou cautelosamente, então pareceu surpreso. Caramba! Disse, dando um tapinha em seu lado. Deve ter apenas sido um machucado final. Sabia que não precisava de nenhum médico. Remus franziu os lábios e o seguiu para fora. O andar de baixo já estava cheio de vida, apesar de ser cedo. A casa parecia uma espécie de comuna cheia de diferentes tipos de pessoa. Havia uma casinha no jardim dos fundos, mais parecido com um quintal transformado em loteamento, e um chuveiro externo, a qual imaginou que não fosse muito divertido de se usar no inverno. Ainda assim, as pessoas foram amigáveis e todos disseram olá para os dois garotos quando passaram, o que Remus notou. Todo mundo parece ser legal. Eles são ok, Grant respondeu de dentro do banheiro. Só tô aqui há alguns dias. Vou embora assim que conseguir. Para Brighton? Você mencionou ontem à noite. Mencionei? Sim, esse era o plano. O rapaz louro saiu do banheiro parecendo envergonhado. Mas, talvez no próximo mês. O que é lá? Amigos? Grant acenou com a cabeça. Sim, um dos rapazes mais legais lá de Mile End. Tem uma prima lá também, a última Chapman, que não me odeia. Ela é dona de um pub e disse que me contraria se eu pudesse juntar minhas coisas e pagar a passagem de trem. Ele suspirou pesadamente, lavando as mãos, depois o rosto, usando um balde de água tirado de uma grande fonte de cor verde próxima da porta dos fundos. Eu preciso provar o meu valor. Isso não parece muito... O que Remus queria dizer? Família? Gentil? Grant claramente experimentou muito pouco de qualquer um dos dois. Não, ela é justa, Grant respondeu, apalpando os bolsos e voltando de mãos vazias. Remus entregou sua própria lata de cigarros e o isqueiro. O loiro acenou com a cabeça em agradecimento e continuou explicando enquanto acendia. Eu já decepcionei ela algumas vezes antes, principalmente quando meu avô estava envolvido. Você sabe que não suporto ele. Remus acendeu com a cabeça, tentando ser compreensivo. Grant tinha uma grande família, católica irlandesa, disseram uma vez, mas as relações entre eles eram muitas vezes tensas, especialmente no que dizia respeito ao seu avô patriarcal. Não me entenda mal, Grant continuou. Eu realmente ia desta vez, eu estava... Mas acabou dando errado de novo. Muitas coisas deram errado, para ser honesto. Remus queria abraçá-lo, mas ele parecia tão magro e frágil que o deixou com medo. Quanto custa? Perguntou, cavando em seus bolsos. Eu tenho um pouco de dinheiro que meu pai deixou. Você pode comprar uma passagem. Vou te levar à estação hoje. Eu não posso fazer isso. Ele ergueu as mãos. Não estou te dando, obviamente. Remus consertou rapidamente. Você fica me devendo. Olha, eu tenho mais um ano de escola, depois eu vou te procurar. Até lá você vai estar trabalhando no pub de sua prima, certo? Então você pode me pagar. Quanto é? 10?
4 libras. Grant suspirou. Eu tinha 4 libras na semana passada, mas perdi. Eu não usei em bebida, eu prometo. 4 libras? Eu posso te emprestar isso, não tem problema. Você está falando sério? O loiro o encarou piscando. Claro. Remus acenou com a cabeça, franzindo levemente a testa. Por que não? Você faria o mesmo por mim. Eu... Grant balançou a cabeça, então pressionou a palma da mão em um olho, como se tivesse sido dominado pela emoção. Obrigada, Remus. Você é um bom amigo. Você faria o mesmo por mim, repetiu. Pela primeira vez, ocorreu-lhe que ele e Grant tinham na verdade a mesma idade. Grant sempre parecera tão sábio, tão esperto e protetor, que Remus se considerou mais velho, mais maduro. Porém, ele tinha apenas 17 anos e a vida havia sido tão cruel tanto com Grant quanto com ele. Talvez ainda mais cruel, porque afinal, Remus sabia em seu coração que nunca seria um sem-teto. Ele nunca poderia ficar sozinho enquanto os marotos estivessem lá. Precisava aprender a parar de colocar as pessoas em pedestais, parar de esperar tanto de todos. Ele deu um passo à frente e abraçou o outro garoto, cuidando para não se queimar no cigarro. Quanto você ficou tão alto afinal? Sua risada soou abafada sob o braço de Remus. Não começa. Riu se afastando. Sirius me provoca o tempo todo. Sirius. Grant balançou a cabeça surpreso. Sirius e Remus. Puta merda, ele? O rapaz chique que partiu seu coração? Sim, mas está tudo bem agora. Eu espero que sim, Remus, meu amigo. Havia tempo para Grant empacotar seus pouquíssimos pertences e para Sirius e Remus levá-lo para tomar café da manhã em um pequeno estabelecimento na estação Victoria. Você vai me deixar gordo, ele disse a Lupin enquanto comia de seu segundo pedaço de bacon. Sem chance, respondeu, cutucando-o nas costelas. Sirius havia ficado quieto durante toda a manhã, mas ele realmente nunca funcionou bem depois de uma noite de sono ruim. Black parecia apenas ligeiramente amarrotado, seu cabelo um pouco menos lustroso do que o normal, seus olhos um pouco turvos. Remus percebeu que ele ainda estava fascinado pelas paisagens e sons da Londres trouxa, mas é claro que não poderia explicar isso a Grant. Grant observava Sirius com uma semelhante cautela. Ele se desculpou por seu comportamento na noite anterior e tentou explicar que o pegaram em uma noite ruim. O loiro parecia mais manso na frente de Sirius, menos atrevido, talvez o percebendo como socialmente superior e, portanto, ligeiramente perigoso. Remus se lembrava bem de como Potter e Black já foram como alienígenas para si mesmo há tempos atrás. Vocês dois têm seu próprio trem para pegar, hein? O loiro disse, os olhos se voltando para Sirius, depois para Remus e então de volta. Sim, mas temos tempo, Lupin respondeu. Aqui, eu quero que te dê isso. Ele entregou a Grant um pedaço de papel que continha o endereço dos Potter. É onde eu moro quando eu não estou na escola. Você vai me enviar uma carta quando estiver resolvido? Um cartão postal? Prometa. Sim, ok. O garoto assentiu guardando. Já vou avisando que a minha letra é uma merda e não consigo escrever direito. Eu não me importo com isso, só quero saber onde você estará. Você precisa de selos? Eu deveria ter comprado selos. Eu posso conseguir selos. Grant tocou seu braço. Você já fez o suficiente. De verdade. Eles se abraçaram novamente na plataforma. Grant apertou a mão de Sirius, o que foi estranho, mas educado da parte dele. Eu vou te visitar, talvez no Natal ou no próximo verão, disse Remus. Eu acredito pra caralho. Não consigo me livrar de você, não é? Grant sorriu. Seu primeiro sorriso genuíno até agora, o que fez Remus se sentir um pouco mais leve. Como imãs eu e você, hein? Sempre nos encontrando novamente. Isso o atingiu de tal forma que ele teve que abraçar Grant novamente até que o outro garoto riu e o empurrou. Tudo bem, eu tenho um trem para pegar, sabe? E claro, Remus e Sirius também.
Assim que o loiro desapareceu pelas portas do trem, eles correram em direção ao banheiro dos homens para aparatar em King's Cross. Dentro do cubículo, Sirius finalmente falou. Ele tocou seu braço no mesmo local que Grant havia tocado apenas alguns minutos. Você parece exausto. Deixa que eu faço isso, você pode me acompanhar. Mesmo? Poderia ter dito que não estava mais cansado do que Sirius, que aguentou tanto quanto ele, mas isso seria uma mentira. Ele realmente estava cansado demais, até mesmo para discutir. Mesmo? Sirius acenou com a cabeça, pegando seu braço. Obrigado por ficar comigo, obrigado por ajudá-lo. Não seja bobo. Black deu a ele um pequeno sorriso. Ele obviamente... Ele te ama. Mas Remus não teve chance para terminar seu pensamento. Estava girando pelo espaço, ruídos e cores se misturando enquanto deixaram Victoria e pousaram com bastante graça perto de King's Cross. Não tiveram escolha a não ser correr para a plataforma e encontraram James pendurado na porta do trem, acenando freneticamente. Puta que pariu, onde vocês dois estavam? Olha a boca! O rosto de Lily apareceu na janela seguinte. Você, monitor-chefe, agora deveria dar o exemplo. Eu estou dando a porra de um exemplo, brigando com esses dois idiotas. James retrucou enquanto subiam no trem assim que o apito do guarda soou. Olha a boca! Lily disse novamente. Honestamente, James, você realmente precisa começar a amadurecer este ano. Você é maior de idade. Precisa começar a agir... Ela não é brilhante. James sorriu para Remus, que agora estava sentado no chão do compartimento, recuperando o fôlego. Sirius estava curvado, as mãos nos joelhos, de um jeito completamente não Sirius, o rosto vermelho, cabelo por toda parte. Potter olhou para os dois cruzando os braços, os distintivos dourados de monitor-chefe e capitão de quadribol brilhando em suas vestes escuras. Então, onde vocês estavam? Eu te disse, um show, Sirius bufou. Qual banda? Você não conhece, uma banda trouxa. Por que vocês não voltaram ontem à noite? Onde vocês dormiram? Sirius lançou um olhar nervoso para Remus e ele pôde ver que o moreno estava prestes de contar tudo. Então se levantou rapidamente. Nós não dormimos. Durou a noite toda. Tomamos café da manhã e viemos direto para cá. Sirius o olhou com espanto antes de acenar concordando. James balançou a cabeça. Loucos! E perigoso! Sério, rapazes, não façam isso de novo. Não vamos, Black murmurou olhando para os seus pés. Lily apareceu no corredor com as mãos na cintura, parecendo linda e assustadora. Potter! Ela chamou. Precisamos liderar a reunião. Você está certa. James sorriu, esquecendo tudo sobre seus dois amigos, sem fôlego, seguindo a ruiva em direção ao compartimento dos monitores. Vejo vocês mais tarde, rapazes. Ele disse distraidamente. Você mente muito bem, Sirius disse a Remus. Talvez fosse a falta de sono ou a dor no quadril, mas essa declaração o irritou. O que isso deveria significar? Perdeu a cabeça. Nada. O moreno olhou para baixo novamente. Vamos encontrar Pete. Peter estava sentado com Mary, Marlene e Dorcas na cabine da qual Lily acabara de sair. Ele parecia um pouco em desvantagem enquanto as garotas trocavam dicas de feitiços para fortalecer as unhas. Achamos que vocês perderiam o trem, Marlene exclamou quando entraram. Você me conhece, McKinnon. Sirius deu um sorriso mais charmoso. Gosto de fazer uma entrada. E agora você está arrastando o pobre Remus com você, Mary riu. Vem, senta aqui, Lupin, vou te proteger desse delinquente. Ela se moveu no banco para abrir um espaço perto da janela. Remus sentou, grato. Onde vocês estavam? Peter perguntou. Você me deixou sozinho com Lily e James. Eu poderia muito bem ser o fantasma. Em um show, ficamos fora até tarde, não dormir. Black acenou com a mão, bocejando. Ele se sentou em frente a Remus e cruzou os braços, recostando-se na janela. O trem começou a se mover e Lupin fechou os olhos, porque estava exausto, mas também porque não queria responder mais perguntas.
As outras meninas começaram a falar mais baixinho e ele acabou caindo no sono. Quando acordou, já estavam na Escócia, as escuras colinas ondulantes passando e a chuva batendo nas janelas. Sirius estava enrolado no assento em frente, completamente escondido sob as capas de todos os outros. Remus podia ouvi-lo respirando uniformemente num sono profundo. Mary estava abrindo a porta e, enquanto se espreguiçava, acenou para ela, sonolento. A menina sorriu e acenou de volta, mas parecia séria. Marlene franziu a testa. O que foi? Eu acabei de ver Lily, Mary sussurrou. Aconteceu algo no vagão dos monitores. Ela olhou para Sirius, apenas um amontoado debaixo das capas, e abaixou a voz ainda mais para que Remus e Marlene tivessem que se inclinar para ouvir. James e Regulus entraram em uma briga. Os dois estão bem, mas foi bem desagradável pelo que parece. Regulus estava dizendo algumas coisas realmente malucas. Lily está realmente abalada. Ele é um deles, sussurrou Marlene, parecendo ansiosa. A família Black são os maiores apoiadores de você sabe quem. Todo mundo sabe disso. Shh, Lupin murmurou rapidamente. Não sabemos do que se trata, pode ser qualquer coisa. As garotas ficaram quietas depois disso, mas trocaram olhares preocupados, e Remus percebeu que elas o consideravam ingênuo. Ele se inclinou para trás e olhou pela janela por um tempo, ouvindo os batimentos cardíacos relaxados de Sirius e se preocupando com Grant e desejando mais do que qualquer coisa que o pior já tivesse passado. Oi, gente, aqui é a Fer, eu sou a pessoa que grava. E eu queria falar que essa semana foi bem difícil para eu gravar novos capítulos, porque minha mãe e minha irmã também estão de férias, então é realmente difícil para eu achar um momento silencioso e um lugar silencioso, porque, tipo, tem momentos que eu realmente não consigo gravar porque eu moro do lado de uma avenida muito barulhenta. Então, tem momentos que se eu tentar gravar, eu vou me frustrar completamente, eu vou ter que ficar pausando, vou ter que ficar regravando, e aí é realmente muito chato e eu não consigo. Então, nessa de tipo, procurar momentos que coincidam com o barulho da rua e o barulho dentro de casa, realmente ficou difícil. Então, eu queria ter gravado mais, queria já ter postado mais episódios, mas não deu. Mas, eu realmente quero, até o Natal, postar todos os capítulos até o Natal do 7º ano, né? Eu quero postar os capítulos de Natal, no Natal, no caso. Então, estou comprometida a fazer isso até quinta-feira. Postar todos os capítulos até o Natal do 7º ano. Então, veremos. Mas, enfim. Espero que vocês estejam gostando. Eu adoro quando vocês deixam comentários. Realmente me deixa muito feliz e me deixa bem motivada pra continuar. Eu, obviamente, né, vou continuar até o final. Enfim, tô enrolando. Tchau! All the Young Dudes, capítulo 120, 7º ano, Trovão. Nem Remus, nem Peter, que também estavam no compartimento, disseram nada a Sirius sobre as informações de Mary. Peter provavelmente ficou quieto porque não tinha certeza do que aquilo significava. Remus calou a boca porque era um covarde, e se houvesse más notícias, ele preferia que James as entregasse. Na plataforma, Potter os encontrou com um olho muito vermelho e o uniforme escolar amarrotado. — O que aconteceu com você? Sirius bocejou alheio. — Te conto mais tarde. O rapaz murmurou antes de correr para se juntar a Lily, conduzindo os alunos do 1º ano na direção certa. Ainda estava chovendo levemente e já escurecia. Remus estava muito feliz por não terem de cruzar o lago. Mesmo assim, era agridoce a sensação de subir nas carruagens sem cavalos uma última vez, com Sirius, Mary e Marlene. Peter decidira seguir o Mel e ir com Dorcas e seus amigos. Quando entraram no pátio do castelo, Remus olhou imponente para as torres de pedra e se perguntou se essa seria sua memória final de chegar a Hogwarts. Talvez todos eles voltassem para uma festa de reunião em 10 anos. Era um pensamento agradável, embora 1987 parecesse completamente impossível naquele momento. Lupin tentou prestar atenção na cerimônia de seleção.
A fila dos minúsculos alunos nervosos do primeiro ano, o chapéu velho e surrado, o semblante severo mas carinhoso de McGonagall. Tentou gravar cada momento em sua memória. Mas não era fácil, haviam tantas distrações. Primeiro, havia o olho de James, que ele ainda não havia explicado. Então havia Regulus, que estava visivelmente ausente. Snape continuava carrancudo como sempre, seus olhos nunca deixando a nuca de Lily Evans. Christopher, que continuava tentando chamar a atenção de Remus, e Black, que estava completamente alheio a tudo e permanecia simplesmente emocionado por estar de volta a Hogwarts, sua verdadeira casa. Lupin tentava aproveitar o bom humor de Sirius sem parecer muito que estava encarando. Era uma verdadeira arte. Assim que Dumbledore anunciou que o jantar estava servido, as portas no fundo do corredor se abriram. Todas as cabeças se viraram, exceto a de Remus, que só precisava ver o sorriso morrer no rosto do moreno para saber quem era. Regulus não se apressou para sentar, como provavelmente Remus teria feito, com vergonha por estar chamando a atenção. Não. Regulus era total e completamente um Black, e caminhava com sua postura régia de costume, devagar e com determinação, a cabeça erguida. Não havia nenhuma evidência de que James o havia causado algum dano, mas achava que Red estava ainda mais pálido do que o normal, o entorno de seus olhos mais escuros, como se não estivesse dormindo direito ultimamente. Os Sonserinos do sexto ano fizeram um grande show ao abrir espaço para ele na mesa, como se Black fosse um convidado de honra ao invés de seu colega de escola. Até a atenção de Snape fora momentaneamente desviada quando ele se inclinou para apertar a mão de Regulus. Isso tudo levou apenas alguns momentos, mas deixou uma marca indelével nos alunos do sétimo ano da Grifinória, enquanto todos olhavam Sirius com cautela. Cara, James sussurrou. Eu preciso te dizer uma coisa mais tarde, em particular. Ele olhou para Remus e Peter ao dizer isso para que soubessem que estavam incluídos. Sirius apenas acenou e manteve a cabeça baixa pelo resto da refeição, apenas beliscando sua comida. O coração de Lupin doeu, mas não havia nada que pudesse fazer. A sensação de distância entre ele e Sirius era inadvertidamente exacerbada por Lily e James, que continuavam apertando as mãos uns dos outros por baixo da mesa. Não sabia quando ele e Sirius teriam a próxima chance de ficarem sozinhos. Depois do jantar, houve uma espera pelos monitores-chefes da Grifinória quase insuportável, enquanto terminavam seus afazeres. Remus estava se balançando em sua poltrona, falhando em se concentrar em seu texto do Niem de trato das criaturas mágicas, as pálpebras ficando cada vez mais pesadas. Psst, Moony! James o acordou finalmente com uma sacudida leve. Vamos, estamos todos subindo. Lupin piscou, olhando para si mesmo surpreso. A sala comunal estava quase vazia. Lá em cima, em seu quarto, todos os malões haviam chegado, as camas feitas e os pijamas arrumados. A chuva ainda estava batendo nas vidraças e Remus podia sentir o cheiro de uma tempestade a caminho. Eletricidade e pressão fazendo o ar parecer denso e muito próximo. Sirius estava andando de um lado para o outro e, embora uma janela estivesse aberta, a sala fedia a cigarro e era possível ver a fumaça. Ele havia tomado banho em algum momento e seu cabelo ainda estava úmido nas pontas, pingando na camiseta marrom que ele usava para dormir. Peter acabara de sair do banheiro, já de pijama e com um leve cheiro de pasta de dente. Você não me acordou. Remus disse neutro para Sirius, que encolheu os ombros descuidadamente sentando-se na cama. Você parecia confortável. Achei que provavelmente aproveitaria o descanso. Ele se virou para James. E então? É sobre Regulus, disse James sem rodeios. Ele fez isso em você? Sirius acenou com a cabeça para o olho, agora roxo, muito inchado de James. Sim, acenou com a cabeça. Ele parecia zangado, uma emoção estranha em James. Sim, trocamos algumas palavras na cabine dos monitores. Palavras. Sim. A mandíbula de Potter estava tensa e sua nuca vermelha. Ele flexionou os punhos. Parece que Regulus e alguns dos seus amigos têm um problema com Evan sendo monitora-chefe. Ah, não, disse Peter, percebendo o que tinha acontecido. James, ele não... Ele falou muito.
Mas você não. Sirius respondeu, ainda sentado na cama, com os ombros caídos. Prongs? Remus suspirou impaciente. Você o atacou primeiro? Você sabe que é exatamente isso que todos querem da nossa parte. Você deveria apenas tê-lo ignorado. Ele não tornou as coisas muito fáceis. James rebateu, ainda nervoso. De qualquer maneira, não se preocupe. Eu ouvi tudo isso de Lily. Remus se perguntou o que ela tinha a dizer. Ele não conseguia imaginar que ela havia sido muito gentil sobre James bancar o cavaleiro branco. Mas então, Mary havia dito que ela havia ficado muito abalada. Eu não o machuquei de qualquer maneira, Potter continuou. Ele começou a andar pelo quarto agora que Sirius havia parado. Só queria calá-lo e usar o feitiço silêncio, ou talvez Scourgify em sua boca, sabe? Mas ele se esquivou e tentou me pegar de volta, então usei o pernas de gelatina. Foi quando Mulciber se lançou em mim e Evans petrificou nós três. Só por alguns minutos. Ainda assim, eu peguei Regulus e então ele teve que ir para a ala hospitalar e tudo foi registrado. Você está em apuros? Peter perguntou, roendo as unhas. Não, James acenou com a mão. Várias testemunhas disseram que Red estava pedindo por isso, e no final foi Grifinória contra a Sonserina. Então McGonagall e Slughorn concordaram em nos dar outra chance de sermos civilizados. Ele fez uma careta. Mas Red está bem? Sirius perguntou baixinho. Sim, tudo bem. Potter acenou com a cabeça. Ele parou de se mover e coçou a cabeça sem jeito. A outra coisa. Black ergueu os olhos. Seus braços estavam cruzados sobre o corpo, mas não de uma forma desafiadora, mas como se estivesse se protegendo. O quê? Regulus. Quando Lily o petrificou, ele caiu e tivemos que colocá-lo em um assento. Ele agarraçou as mangas para o duelo e quando eu estava movendo, eu vi em seu braço. Prongs? Sirius estava encarando seu amigo com um tanto ardor nos olhos que suas pupilas se transformaram em chamas gêmeas. Ele parecia desesperado, como se desejasse que James não contasse a ele. Ele tem a marca. Peter fez um barulho e sentou-se com força na cama. Remus mordeu o lábio e ficou parado, porque ele não conseguia pensar em mais nada para fazer que não parecesse suspeito. Sirius engoliu em seco. Lupin pôde ver seu pomo de Adão se movendo. Então olhou para baixo e então de volta para James. Agora ele parecia desafiador. O moreno deu de ombros novamente, o que provavelmente era para ser casual, exceto que ele ainda estava se abraçando, então apenas parecia petulante, e jogou seu cabelo. Bem, disse. Supões que saibamos como a minha família passou o verão então. Ótimo, isso é bom. Ele escolheu seu lado, eu escolhi o meu. E acenou com a cabeça como se concordasse consigo mesmo. Ótimo, repetiu. Padfoot. James estendeu a mão para o amigo. Estou com raiva de Red, ok? Eu não tem nada a ver com você. Todo mundo sabe que você não é um deles. Eu sei, Sirius respondeu quase violentamente. Está bem. Ele apertou as mãos com mais força sobre os braços e Remus se sentiu tonto com a vontade de correr e envolver seus próprios braços ao redor dele. Evans está bem? Sim, ela está, James disse. Quero dizer, acho que ela se machucou, mas... Bem, ela é mais durona do que eu. Age melhor sob pressão. Quer que eu dê uma palavrinha? Com Red, no caso? Eu deixaria isso pra lá, cara. Potter balançou a cabeça. McGonagall e Slughorn sabem de tudo agora. Você só vai piorar as coisas. Tudo? Sirius ergueu os olhos novamente. As bordas de seus olhos estavam vermelhas, mas isso poderia ser apenas cansaço. Nem tudo, James admitiu. Não sobre a marca. Eu queria deixar isso para você decidir. Ok. Black olhou para baixo novamente. Eles ficaram todos em silêncio por um longo tempo antes de James tentar de novo heroicamente. Você quer falar sobre isso? Não, Sirius respondeu. Eu só quero ir para a cama. Sim, boa ideia, Potter disse, passando os dedos pelos cabelos. James estava fazendo o que costumava fazer. Assumir a liderança, avaliar e gerenciar a situação de Sirius. Mas aquilo estava fora de seu controle. Ele não tinha certeza do que fazer.
Remus gostaria de poder contar a ele telepaticamente. Sabia exatamente a coisa certa a se fazer, mas era uma má ideia. Não havia necessidade de adicionar seus próprios absurdos a pilhas de problemas. Simplesmente teria que esperar. Todos se prepararam para dormir em silêncio, desempacotando algumas coisas, recuperando seus respectivos espaços na bancada do banheiro, acomodando-se no quarto confortável e familiar ao qual haviam compartilhado uma infância inteira. Remus tomou banho rápido para lavar Londres de cima de si, então escovou os dentes e se vestiu para dormir. Quando abriu a porta novamente, encontrou as cortinas fechadas ao redor de todas as camas, exceto a sua. Um ronco leve vinha de Peter, mas James e Sirius ainda estavam acordados. Se Remus se concentrasse muito, ele poderia até sentir como estavam deitados. James de costas, jogando seu pomo de ouro da sorte para cima e para baixo. Sirius enrolado de lado. E como estavam relaxados? Nem um pouco. No entanto, isso parecia uma invasão de privacidade, então ele apenas tentou se esgueirar o mais silenciosamente possível para sua cama de dossel, ansioso por um descanso adequado. Finalmente. Não teve essa sorte. Remus. A cabeça de Black apareceu por trás das cortinas. Sirius. Ele sussurrou de volta. O moreno puxou a cortina e, após uma rápida olhada nas outras camas, Remus subiu o mais ordenadamente que pôde. Lá dentro estava escuro como breu, mas ainda podia ver o contorno quente de Sirius ajoelhado diante dele. Ele mexeu sua varinha. Sonoro que esses? James não está dormindo ainda, avisou. Você tem certeza que me quer? Sim. Sirius respondeu. Por favor, fique só um pouco. Ele estendeu a mão e agarrou a mão de Lupin apertando-a. Remus cedeu e finalmente colocou os braços em volta do moreno, puxando-o para mais perto. Foi um alívio imenso. Eu sinto muito sobre o Red. Ele nem tem idade. Eu sei. Eles se separaram e se sentaram de pernas cruzadas, um de frente para o outro. A cabeça de Sirius estava abaixada, o cabelo cobrindo seu rosto. Ele provavelmente se lembrava de como Remus conseguia enxergar bem no escuro. Eu não posso acreditar. Eu sei que é estúpido. Eu deveria ter sabido o tempo todo que ele iria, mas... Eu não sei, acho que só esperava que ele... Não é estúpido, disse Remus. E não sabemos se ele se juntou voluntariamente. Lembre-se do que eles fizeram com você quando queriam que se juntasse a ele. Sirius se encolheu, mas não se afastou. Sim, murmurou. Eu duvido que tenham ido tão longe com o Red. Ele sempre foi... Ele sempre quis isso mais do que eu. Todo o circo, a aprovação de nossos pais, o respeito que você recebe dos puro sangue apenas por ser um Black. Gostamos de ser populares e poderosos. Só isso faz sentido. É por isso que somos todos da Sonserina. Você não é um Sonserino. Não, eu não sou. Sirius exalou trêmulo. Eu costumava pensar... O quê? Eu costumava pensar... Talvez não fui classificado na Grifinória porque sou corajoso ou cavalheiro como James. Talvez eu simplesmente não tenha sido bem-vindo na Sonserina porque não tenho ambição. Ambição? O encarou. Sirius, o que Red está fazendo não é nada para se orgulhar. É covardia. Ele está fazendo exatamente o que foi criado para fazer, sem pensar, sem questionar. Sim, mas... E você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Moony... Mesmo? Remus disse isso com tanta seriedade que fez Sirius parar. Obrigado. Black sorriu. Ele estendeu a mão novamente, puxando o tecido da calça do pijama de Remus e respirando ruidosamente. Achei que ficar quieto sobre você e eu seria a coisa mais difícil deste ano, disse. Esqueci a estúpida guerra. É. Remus não tinha certeza de como responder. Ele gostaria de poder esquecer a guerra também. Sirius o olhou, sentindo sua inquietação. Ainda é difícil, ele disse. Mantém isso quieto. Seus dedos continuaram brincando com o limite da calça de Lupin. Eu sinto que estamos tão distantes quando os outros estão por perto. Estamos muito perto agora, ofereceu, na esperança de animá-lo um pouco.
Funcionou. Sirius interpretou isso como um convite e finalmente encontrou seu olhar sorrindo. Ele se inclinou e, quando seus lábios se encontraram, Remus se forçou a esquecer todo o resto só por um momento. Depois, os dois se viram rastejando sob as cobertas em busca de calor, sonolentos e afetuosos. Eu não deveria ficar muito confortável. Remus bocejou. É melhor eu voltar para minha cama. Ainda não. Black sussurrou timidamente. Ok. No entanto, seus olhos estavam muito pesados. Estava em perigo real de adormecer. Remus. Me conte um segredo. Os dedos de Sirius se enroscaram nos dele. Eu não sei. Conta. Algo bom, feliz. Talvez agora fosse o momento certo. Ele não gostava de trazer à tona a família Black, mas afinal não se tratava de Regulus ou Valburga. Eu poderia te contar sobre algo que fiz no meu segundo ano, se você não ficar com raiva. O que você fez? Prometa que não vai ficar com raiva. É um pouco... Bem, lembre-se que eu tinha 13 anos e só queria ajudar. Merlin, Mooney, me conte. Narcisa, ele disse. Eu dei a ela a ideia de usar o voto perpétuo. Você sabe, pra sair do noivado. O noivado. Não o seu noivado, porque aquilo ainda era muito doloroso. Sirius estava quieto. Remus mordeu o lábio e virou a cabeça no travesseiro para dar uma olhada em seu rosto. Eu realmente sinto muito por interferir, mas você me deu aquele feitiço de leitura e você era tão... Eu só pensei que você era tão incrível, inteligente e corajoso que queria fazer algo para ajudá-lo uma vez. Mas você não queria me contar sobre isso? Eu... não queria. No começo eu não queria me gabar disso, então tanto tempo havia passado que simplesmente não parecia valer a pena. Mooney... Sirius exalou novamente, exasperado dessa vez. Honestamente, você e seus segredos. Sinto muito. Não se desculpe. O moreno riu, bocejando novamente e se mexendo um pouco para ficar confortável. Eu que perguntei, e isso é impressionante pra caralho. Eu não poderia ter pensado nisso aos 13 anos. Bem, você não pensou. Remus sorriu. Então, você realmente foi e conversou com a minha prima? Sim, ela era assustadora. Ainda é. Sirius bufou. Todos eles são assustadores pra cacete. Não pense nisso agora. Remus o repreendeu. Ou terei que animá-lo de novo e não consigo pensar em mais segredos essa noite. Existem outras maneiras. O moreno respondeu maliciosamente. Lupin riu, esperando que o feitiço silenciador ainda fosse seguro. Safado.